Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje eu vou substituir a aula da professora de vocês de legislação, novamente. E eu pensei para hoje eu fazer uma recapitulação, um resumo aí sobre a origem da legislação. Acredito que a professora tenha conversado com vocês sobre isso, mas vale a pena retomar esse assunto, tá certo? Antes de mais nada, é entender que legislação é a parte da criação do conjunto de leis, né? Então vem na alteração, na criação, na exclusão também. Isso é legislar. É um dos três poderes que existe aqui no Brasil e em outros países também, tá certo? Então, o que cuida da lei, o que cabe à lei é legislar, certo? Então, quando a gente pensa na origem da legislação, a gente tem que ir lá no início, nos primórdios lá. Quando a gente pensa nos primeiros conjuntos de leis, eu não sei se vocês vão se recordar, acredito que tenha trabalhado com vocês isso em história, mas se não lembra, tudo bem. Lá nas primeiras civilizações da Mesopotâmia, eles foram o primeiro povo a desenvolver esses conjuntos de leis escritas, né? Então tinha o código de Ur-Nammu e o código de Hammurabi, né? São esses dois os primeiros, assim. Os dois aconteceram ali na região da Mesopotâmia e acho que foi o primeiro código aí de leis criado na história, pelo menos é o que a gente tem em registro. O Ur-Nammu, ele era algo mais voltado, eu posso dizer, a qualquer tipo de infração cometida por um cidadão, teria que ser pago uma multa, né? Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Já o Código de Hammurabi é aquele que a gente já viu, estudou, não sei se vocês lembram do olho por olho, dente por dente, que é a questão da lei de Talião, né? Então era algo mais punitivo, né, essa legislação. Então a gente tem esses dois aí. Mas eu quero que vocês entendam que a legislação, ela pode ter surgido um conjunto escrito aí na Mesopotâmia, mas se você for parar para pensar, todo método de organização, criação de normas e leis, assim, meio que entre a população, já é um ato de legislar, né? Não há necessidade de estar escrito, né? Então, se você for parar para pensar, as comunidades, as primeiras comunidades, os primeiros povos, quando se organizavam, tinha aquele senso comum do que deveriam ou não fazer, né? Então, esse tipo de direito aí era passado, esse tipo de legislação era passado de pai para filho, hereditário, era basicamente as tradições, né? Então, o que era a crença, a tradição naquela região era passado por gerações. E não tinha necessidade de estar escrito, porque era via oral mesmo, tá certo? Enfim, mas os primeiros códigos são esses do Namu e o código de Hammurabi. E aí quando a gente sai um pouco dessa antiguidade, a gente pode entrar também na questão do Império Romano, na Grécia Antiga. Lá, eles, em Roma, por exemplo, eles criaram a Lei das Doze Tábuas, né? Então, se você for parar para pensar, a legislação lá de Roma Antiga é bem parecida com algumas coisas atuais aqui, tá? Então, o nosso sistema jurídico atual tem algumas semelhanças com a Lei das Doze Tábuas, tá certo? Um ponto interessante também, para a gente não perder o foco, é que a legislação ela nem sempre está envolvida com um processo racional. Às vezes também a própria sociedade tem algum caráter mais religioso e aí a lei leva esse caráter religioso, né? Hoje a gente vê que o Estado é laico, há uma separação entre igreja e Estado, né? Mas nem sempre foi assim. As primeiras civilizações sempre teve um caráter muito religioso. Então, o que era certo, o que era lei, tinha um caráter divino também, tá certo? Então, se você for parar para pensar para os judeus até, tem a lei mosaica, né? Na Igreja Católica, que dominou o cenário aqui mais ocidental, tem o direito canônico também. E no mundo islâmico tem a Sharia. Então, esses tipos de leis, elas são muito pertinentes e até hoje em dia, muitos povos ainda seguem também, né? Mesmo que na atualidade exista a laicidade do Estado, muitos povos ainda vivem nas leis da religião, tá certo? Passando um pouco nisso, não sei se vocês já estão nesse momento, né? Mas saindo da Idade Média, entrando para a Idade Moderna, vocês vão perceber que há uma mudança profunda na legislação. Pensa só nas leis, como que era. Durante a Idade Média tinha o feudalismo, né? Então as leis eram basicamente voltadas para o senhor feudal. Então ele decidia o que era certo, o que era errado, né? E aí vai para a Idade Moderna, começa o absolutismo.
que é basicamente esse momento aí onde a lei é o rei. O poder é todo centralizado, então ele se torna a lei. Então, o caráter legislativo na modernidade é bem diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Hoje a gente vê um parlamento, há uma decisão política pública, né? Uma votação, há propostas políticas de lei, alteração, tudo isso é votado, né? Pelos nossos representantes e até por nós mesmos, assim, em plebiscito também. Mas antigamente lá no absolutismo não. Quem decidia a lei era o rei e era a palavra final e ninguém poderia questionar, tá certo? Saindo um pouco desse absolutismo, a gente vai ver que no finalzinho ali é criada as constituições, né? Não sei se vocês lembram. Aliás, a última aula a que eu substituí, eu estava falando um pouco sobre a Constituição, né? Então, quando surge a Constituição no cenário político, esse documento vai um pouco que limitar o poder do rei. Então, o que era absoluto acaba se tornando um pouco, não posso dizer, mais dividido. Então, algumas constituições vêm criando a tripartição dos poderes, criando de fato uma esfera independente, né, do legislativo. Então, tira um pouco esse caráter das leis do rei. Então, um grupo de pessoas vai começar a organizar o que é lei, tá certo? Além disso, né, quando a gente pensa mais no finalzinho ali do absolutismo, você vai ver que quando acaba o absolutismo na Europa, você percebe um movimento, né, de uma tendência republicana, dessas ideias que eu estava explicando agora de tripartição dos poderes. Tudo começa ali com Napoleão. Então, o Código Napoleônico ele vai ser fundamental para essa transição, né, de absolutismo para uma ideia mais republicana, tá? Então, o Napoleão ele vai pegar aquela ideia que é centralizadora do poder, mas ele vai dar liberdade para o povo também participar das leis. Então, ele entende o que deu errado na Revolução Francesa e aplica naquele momento, tá certo? Então, após essa época do Código Napoleônico, a gente já pode até chegar atualmente aqui de como a lei é construída hoje em dia. Então você pensa assim, hoje há organizações nacionais mundiais aí, como a ONU, há o próprio Estado também, que existe uma democracia. Então a maior parte dos países do planeta vivem numa democracia, ou numa possível democracia pelo menos. Então numa democracia, as leis elas são elaboradas pelas pessoas, pelo povo, né? Então você tem o direito de opinar sobre como é uma lei, você tem o direito de criar uma proposta também, encaminhar para o órgão responsável. Enfim, teoricamente, uma democracia você constrói a lei do seu próprio estado, né? Ou pelo menos o seu representante que você votou vai estar construindo também, tá certo? Então, hoje em dia é muito diferente. Se você for parar para pensar na lei de Italião lá atrás, que era o olho por olho, dente por dente, e hoje em dia você vê que é um absurdo, né? A lei de Italião. Hoje em dia a legislação leva um caráter mais humano, né? A lei não vem com uma ideia de punir uma outra pessoa, mas sim de encontrar a justiça, né? Teoricamente a justiça e a lei devem ser imparcial. Como é na realidade, é diferente, né? Lógico que há uma corrupção também que existe. A legislação também é passível de corrupção. Pode estar lindo ali no documento, mas nem sempre na prática é desse jeito, tá? E é mais ou menos isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a legislação. Se vocês viram com a professora que é especialista sobre isso também, melhor ainda também. Eu vou colocar uma questãozinha aqui junto com esse vídeo e aí vocês podem responder aqui abaixo mesmo, tá certo? Tchau, tchau.